Assim como a corça suspira pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Presta atenção nisso, ó. A minha alma tem sede de Deus. De quem? Do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Versículo 3. As minhas lágrimas, olha só, têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava, olha só, e os guiava. Presta atenção para você perceber o perfil desta pessoa. Presta atenção para você analisar isso. Primeiro, ele reconhece a Deus, Deus vivo. E ele fala aqui que ele guiava a multidão do povo. E os guiava em procissão aonde? A casa de Deus. Está um pouquinho pequeno ali, talvez para você enxergar, mas é isso, casa de Deus. Aí ele continua dizendo, né? Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha que tempo de alegria, de louvor. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. E ele continua. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro. Olha só. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao meu Deus, ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? E ele continua, por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela leitura da Tua Palavra e que venha trazer em nós, ó Deus, força, ousadia e fé, em nome de Jesus. Sustenta, Senhor, a cada um de nós. Se houver no nosso meio, Deus, alguém enfrentando este grande desafio, esta grande luta, que o Senhor venha ampará-lo e cuidar, ó Deus, dessas vidas, em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós, ó Deus, e vem com teu poder e glória sobre as nossas vidas, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você conseguiu entender o texto que nós lemos nessa noite? Que nós acabamos de ler? O que eu queria te falar sobre esse texto? Sobre esse tema em si. Nós estamos falando sobre refúgio. Bota para mim lá a tela de refúgio. Nós estamos falando de um abrigo, um lugar de proteção, um lugar seguro. E hoje eu quero começar essa mensagem com algo muito sério e delicado. A depressão não é apenas um momento de tristeza. Ela é uma doença que tem afetado pessoas do mundo inteiro. E eu estava pesquisando, e segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, a população mundial, ela ultrapassou 8 bilhões de pessoas. Isso em 15 de novembro de 2022. Imagina, no mundo todo existem 8 bilhões de pessoas, isso em 2022, já avançamos um pouquinho mais. E segundo esses dados globais,
mais de 1 bilhão de pessoas, olha só, hein? Olha a proporção, vivem com algum tipo de transtorno mental. E só a depressão atinge cerca de centenas de milhares de pessoas pelo mundo todo. Olha a magnitude dessa doença, dessa enfermidade, não só em Vasconcelos, Campo Grande, Bangu, não, Rio de Janeiro, não, irmãos, no mundo todo. Todas as pessoas estão enfrentando isso, né? Ou podem enfrentar isso, como vou passar agora esses dados para você. No Brasil, a realidade é um pouco mais preocupante. Cerca de 15% da nossa população vai enfrentar depressão ao longo da sua vida. E nos últimos anos, esse número tem crescido de forma alarmante. Por quê? Porque depois da pandemia, houve um aumento expressivo. Cerca de 25% das pessoas começaram a enfrentar casos de ansiedade e depressão no mundo todo. Você percebeu que na parte da geografia, nós não estamos falando de algo isolado com você, sobre mim. A gente está falando, por exemplo, de um espanhol, de um americano, de um chinês, de um coreano. São nações diferentes, não é um problema particular seu por ser brasileiro, mistura de raças. Não, não é isso. É um problema global. Hoje, a depressão está entre as principais causas de incapacidade. E uma das doenças que mais afetam pessoas no ambiente de trabalho, na vida familiar, na vida social e, olha, pasmem, na vida espiritual. E talvez um dado mais pesado que eu vou trazer aqui nessa noite, para você prestar bastante atenção, porque o assunto é sério. A depressão é uma das condições mais associadas ao suicídio. Olha só, que situação. Mas deixa eu trazer isso para mais perto da gente. Eu falei em termos do mundo todo, globalmente, mas vamos trazer isso mais perto. Porque isso não está somente nas estatísticas, isso está dentro das casas, isso está dentro das famílias, isso está dentro da igreja acontecendo a todo momento. Tem gente aqui, por exemplo, lutando em silêncio, porque esse é o tipo de enfermidade que ninguém vê. Só quem sabe é quem passa. Só quem percebe isso é quem está vivendo, ou alguém que já passou e consegue perceber alguma coisa na pessoa. Existem pessoas que continuam trabalhando, existem pessoas que até continuam sorrindo, existem pessoas que continuam até servindo, mas por dentro a alma está cansada, a alma está abatida e muitas das vezes até sem força. Pessoas que não sabem nem explicar o que estão sentindo. Só sabem que existe um peso constante, um vazio interior agonizante. Um buraco, quase como um buraco dentro da própria pessoa. Isso é para você entender, você que nunca passou por isso, nunca viveu isso, presta atenção como é que a pessoa se sente. E é por isso que essa mensagem é tão importante hoje, porque a Bíblia não ignora essa realidade na vida de um cristão. Ela não omite isso. E é isso que eu acho bacana na Bíblia. Eu acho lindo isso na palavra de Deus. Sabe por que que ela mostra as nossas fraquezas? Ela não esconde. Por exemplo, muitas das vezes um coach, né, ou até um pastor, ele vai dizer aqui, não, isso é fraqueza, não, você não pode aceitar, porque é um chamado de Deus, um ungido do Senhor e tal. Irmãos, todos nós somos homens, ou melhor dizendo, todos nós somos seres humanos, porque tem as mulheres aqui, eu não quero ser preconceituoso, né? Então todos nós somos seres humanos e somos limitados. Irmãos, o único Superman está nas histórias em quadrinhos, é o único Superman que voa e tem uma capa vermelha, e um calção vermelho também. Eu não sei, se você usa calção vermelho na praia, tudo bem, eu não estou aqui para criticar seu gosto. Cada um sabe por si. Mas é uma verdade. Não é verdade, irmãos? É o único Superman
que aguenta chuva de meteoro, que aguenta alienígenas, que aguenta uma série de coisas. Eu digo para você, eu não aguento. Irmão, se der febre, quase morro. Um resfriado com febre acaba comigo. Talvez você seja mais forte, eu respeito isso, tudo bem. Cada um tem o seu limite. Por exemplo, as mulheres têm muito mais resistência à dor do que os homens. Graças a Deus por isso. Eu na primeira já tomo remédio, já tomo um analgésico, já estou desesperado. Mas vamos falar sobre isso hoje. Refúgio na depressão. Porque existe um lugar seguro para você, nesse sentimento, né? Nessa crise emocional. E eu queria te falar, né, sobre o capítulo 42, e eu vou pedir a mídia para me acompanhar no capítulo 42. Qualquer coisa chama a Daniele ou chama a Amanda, que aí dá esse suporte sem problema algum. A gente vai passear pelo capítulo 42, por isso não feche a sua Bíblia se você está com ela aberta. Aproveitando a oportunidade, aí o pessoal que segue a gente no YouTube, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, as portas estão abertas para você fazer uma visita e congregar conosco. Acompanhe aí o texto que nós vamos ler em Salmo capítulo 42. Olha só que interessante. Esse Salmo 42 não foi escrito por alguém que não conhece Deus. Você conseguiu perceber isso? Logo nos primeiros versículos. Ele não foi escrito por alguém que estava distante de Deus, que leu sobre Deus num livro, sabe? Que encontrou uma literatura. Não. Ele foi escrito por alguém que conhecia a presença de Deus. Está tocando por causa de quê? Deixa eu botar aqui para vibrar. Foi. Mas alguém que estava emocionalmente abalado. Isso já quebra aqui uma crença religiosa que muitas das vezes se torna até perversa. Que pessoas espirituais não podem adoecer emocionalmente. Isso está errado. Isso não existe. Descobertas recentes, presta atenção, olha, gente, eu pesquisei sobre isso porque eu acho esse tema muito interessante, muito bom. Pela complexidade dele, esse é um primeiro ponto, porque não é qualquer um que consegue diagnosticar uma situação como essa. Então presta atenção, ó. Lembra que eu falei sobre, né, um preconceito, uma crença religiosa de que crente não adoece. É blindado. Presta atenção. Descobertas recentes sobre líderes religiosos, e aqui, líderes religiosos, eu incluo aqui padres, bispos e essa turma toda, revelaram que a pressão constante e o isolamento são fatores determinantes para comprometer a saúde mental e emocional de uma pessoa. O estudo aponta que 56% dos líderes, dos pastores, dos bispos enfrentam depressão e 65% desses homens relatam solidão. 40% de todos os líderes religiosos estão em alto risco de esgotamento, ou como você já deve ter escutado, burnout, né? Isso é de rico. Para gente que é pobre, esgotamento, cansaço, preguiça para outros. Agora, esse índice de 40% de esgotamento, ele aumenta para 51% quando as mulheres são as líderes. Olha que incrível. A gente perde até nessa parte, nos índices. A mulher ganha da gente até nessa questão de esgotamento. E 50% dos pastores com menos de 45 anos. Eu estou dentro dessa faixa. Olha que benção. 42 eu estou nessa estatística. 38% dos pastores já pensaram em abandonar o ministério por causa dessa luta toda. Aí quando alguém te disser, presta atenção nisso, quando alguém te disser que esse negócio de depressão e ansiedade não é coisa de crente, tu pega
Salmos 42, com todo carinho, e mostra para ela que, bênção de Deus, você nunca deve ter lido, né, o Salmo 42. Vou te apresentar aqui uma pessoa de Deus que passou por uma situação como essa. Mas olha só, eu estou te falando isso, não é para você pegar essa doença como amuleto na sua vida, não. Como muleta, como bengala, e se apoiar nisso, não. Eu estou dizendo para você que esses dados acontecem, mas existe um Deus que guarda a sua vida e é refúgio para você nessa situação. E eu digo até além, em Deus você pode encontrar uma liberdade, uma libertação para esse sentimento, para essas emoções. Amém? Vou te falar e depois eu te digo por que eu estou dizendo sobre isso. Uma crise emocional como a depressão não começa de um dia para o outro, não. O salmista descreve um processo onde ela foi construída e ele foi o autor dessa construção. Ele diz assim no versículo 3 do capítulo 42 de Salmos: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ou seja, alguma coisa aconteceu na trajetória do salmista e ele ficou ressentindo aquela situação, aquele problema. Já viu aquela pessoa que tomou o calote de alguém e guarda aquilo no coração? Se eu pegar essa pessoa, eu não dirijo não, mas se eu vou tirar uma carteira só para passar por cima dela. Já viu gente falando isso? Sabe o que ela fez comigo? Isso mostra, querido, que o salmista, né, o autor desse capítulo, ele estava vivendo no passado. Isso é um sintoma da depressão. Depressão é isso. Toda pessoa deprimida, ela está vivendo no passado. Vou botar o passado para cá, tá? Para lá o futuro, para cá o passado, aqui é o presente. Então, ao invés da pessoa estar no presente, ela está onde? No passado. Minha mãe me bateu. Meu marido me traiu. Meu amigo não fala mais comigo. Quem disse que me amava não me ama mais. E tal. Ela está vivendo isso. Quando ela deveria estar olhando para frente, para Cristo, para a cruz. Mas ela está olhando para trás. Sabe? Eu fui abandonada. Eu fui largada. Olha, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Da mesma maneira, eu quero te apresentar uma outra pessoa, falando sobre alimento, né? Como o salmista estava dizendo, que o seu alimento eram as suas lágrimas. O profeta Jeremias também enfrentou muita dor e dificuldade no seu chamado ministerial. E Jeremias capítulo 15, no versículo 16, ele vai dizer assim, olha: achada as tuas palavras, logo as comi. Isso não foi literal, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não foi literal. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, as suas palavras são o meu alimento. É isso que Jeremias está dizendo. A tua palavra é o meu alimento, e ela encheu meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, que serve a Deus. Isso era Jeremias dizendo. E olha que Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, porque existe as lamentações de Jeremias. E um cara chorão, tu tem noção do que é isso? Chorão, assim, eu vejo uma pessoa como em profunda decepção, né? Uma pessoa que não consegue ver alegria. Mas olha o que ele diz: a tua palavra enche o meu coração de alegria. Irmãos, olha que benção. Olha a perspectiva, como cada pessoa lida com uma luta, com uma dor, com uma enfermidade. O salmista, a gente vê que ele se alimenta pelas suas lágrimas. Jeremias está apresentando aqui uma outra forma de enxergar o seu Deus, o Deus dos exércitos. Que a palavra de Deus nessa noite, e que jorra na sua vida, enche o seu coração de alegria, de esperança, e que você tenha orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama e teme a Deus, e busca fazer a vontade desse Deus todo-poderoso que você serve. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso.
Agora, o que pode ter gerado esse quadro de depressão na vida do salmista? Bom, o próprio texto, ele dá algumas dicas para a gente. Ele não vai dizer para a gente que é por causa da internet. Ele não vai dizer para a gente que é por causa da tecnologia, porque naquela época não existia isso. Mas olha só no versículo 7, eu anotei aqui. Versículo 7, ele diz assim: um abismo chama outro. De novo, um abismo chama outro abismo. O que seria isso, irmãos? É como se uma dor puxasse outra dor. É como se a pessoa vivesse acumulando dores, situações e problemas. Irmãos, eu não sei você, mas eu não consigo acumular nem dinheiro. Olha que luta. Eu vou ficar acumulando dor, problema. Já viu aquela pessoa que fica lembrando das coisas? Ah, porque você fez isso na semana passada, que você fez isso, que você fez isso, que você fez isso. Você já viu essas pessoas que ficam, listando, enumerando os problemas? Olha, se você é uma pessoa que faz isso, se liberta disso. Se liberta disso, porque isso vai te fazer mal em algum momento. Não estou dizendo que você está errado, mas preste atenção nisso. Isso em algum momento vai te adoecer. Porque você traz à memória, não é aquilo que te dá esperança, mas é aquilo que vai te trazer depressão. Sabe por que a pessoa te magoou? Irmãos, quantas pessoas nós já magoamos? Pensa comigo. Às vezes uma fala para o filho, às vezes um momento de estresse, para você que, por exemplo, não tem cachorro, porque no normal, quando eu era criança, eu ouvia, que o pessoal, quando na raiva, chutava o cachorro. Você não tem cachorro, vai fazer o quê? Vai chutar o pé da cama? Claro que não, vai brigar em alguém, vai descontar em alguém. E muitas das vezes as pessoas que você desconta sua frustração e raiva, elas nem se lembram. Dani às vezes puxa umas coisas que eu nem lembro, irmãos. Eu apago da memória, aquilo que eu faço eu apago da memória, eu não vou lá lembrar nada. Problemas acumulados, emoções ruins, sobre emoções ruins. Um abismo puxa outro abismo. A depressão muitas vezes não vem de um único problema, mas do acúmulo de problemas não resolvidos. Roberto é matemático, formado em matemática. Roberto é um cara que gosta de problema. Sempre que você tiver um problema, procura ele, porque ele é matemático. Eu não sou matemático, eu sou formado em administração. Eu administro problemas, mas quem resolve é o Roberto. Olha que bacana. Tem gente que parece matemático, mas não por formação, é por só viver em problema. Irmãos, eu costumo fugir de problema, eu gosto mais de encontrar soluções. E olha, a pior situação é um problema não resolvido ou mal resolvido. O que você faz numa situação dessa? Com problema mal resolvido? Se for de uma outra pessoa, senta com ela e conversa. A Bíblia te ensina a fazer isso. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra você, vai até ele. Lembra disso? Os irmãos lembram? Já leram isso alguma vez? Ou já ouviram falar? A Bíblia orienta sobre isso. Se o teu irmão, vou usar um exemplo aqui, a Marcinha. Se a Marcinha pecar contra mim, eu vou até ela. Quem fez foi ela, e eu vou ter que ir lá. Mas eu vou ter que ir lá conversar com ela, para a gente buscar o entendimento. Olha que interessante, olha a maturidade que a Bíblia nos provoca, irmãos. Olha a maturidade. Tem gente que fica assim, geralmente mulher. Eu acho muito difícil o homem fazer um negócio desse. Eu não vou enquanto ela não me pedir perdão. Eu não vou falar com ele enquanto não me pedir perdão. Aí já viu? A mulher, geralmente a mulher, Se houver alguma exceção de homem, tudo bem, eu respeito isso. Direitos iguais. Aí a mulher fica com um bico enorme, O cara feia. Eu, por exemplo, já percebo que alguma coisa tem. Aí eu fico lembrando, meu Deus, o que eu fiz? Será que foi hoje que eu fiz ou foi na semana passada que eu fiz? Será que o que eu fiz foi na semana passada ou foi no mês passado? Ih, querido, quando eu vou ver é papo de 6 meses para trás. Como é que eu vou lembrar disso?
Ressentimento combinado com falta de perdão transforma-se em amargura e uma toxina emocional. Você está bebendo do próprio veneno, olha que loucura. Veneno que você cria. Então entenda bem e guarde isso no seu coração. Ressentimento combinado com falta de perdão torna-se em amargura e uma toxina emocional. Eu já vi uma pessoa, por exemplo, já algumas pessoas, que falam de traumas e ela conta com uma riqueza de detalhes que você pensa assim, caramba, isso aconteceu anteontem. Isso deve ter sido algo muito recente. Mas, queridos, foi papo de 15 anos atrás. 20 anos atrás. E tu fica assim, meu Deus, parece que foi ontem que aconteceu. Por que isso acontece? Porque todo momento ela fica relembrando daquela situação. Isso adoece, irmãos. Isso faz mal. Isso corrói a alma. Então, libera perdão. Eu sei que às vezes não é fácil. Liberar perdão, às vezes é uma luta. Mas entenda isso. Você precisa se libertar dessa prisão. Porque a falta de perdão, irmãos, é uma prisão. E você vai ficar ali preso. Se você nunca foi preso nessa terra, às vezes você vive uma prisão emocional. Porque não perdoou alguém. E olha, essa pessoa nem sabe. Isso é o mais agravante. Tem gente que nem sabe que você tem uma bronca com ela. Sabe por quê? Porque tem gente que fala com todo mundo, menos com a própria pessoa. Avisa para todo mundo, fala para todo mundo. Mas a pessoa que ela deveria falar, que a Bíblia ensina que ela deveria procurar, ela não fala. Irmãos, pelo amor de Deus, que luta, hein? Olha como é que o ser humano é. Enquanto você não liberar perdão, você corre o risco de se tornar uma pessoa amargurada e tóxica. Então, busque em Deus o perdão de outras pessoas, já que você tem essa dificuldade. Agora, o ponto mais importante que eu queria te falar nessa noite também, é que o salmista não nega o que está acontecendo na sua vida. Ele não espiritualiza de forma superficial, ele não finge que está tudo bem, pelo contrário, ele se derrama, como nós declaramos no primeiro louvor, me derramar, lembra disso? Ele se expõe, ele abre o coração para Deus, ele se derrama na presença de Deus, e isso é fundamental. No último domingo pela manhã, no estudo bíblico, às 9 horas, a gente falou sobre essa questão de confessar pecados. Entenda bem, a Bíblia fala sobre confessar pecados uns para os outros, mas vamos com cautela aí, porque não dá para você confessar pecado para qualquer um não, vamos devagar. Mas presta atenção, todos nós deveríamos confessar os nossos pecados para Deus. Deus, me perdoa, porque eu xinguei a vizinha. Ah, sim, me perdoa. Mas aquela praga, oh Deus, já errei de novo. Aí, tá vendo? É que eu lembro dela, sabe? Eu lembro dela, nossa, meu sangue ferve. O Senhor sabe, porque o Senhor conhece, o Senhor me formou. Mas Deus, me perdoa também, né? Por aquela briga que eu fiz no trânsito, que eu bati no guarda. Ah, Senhor, me perdoa, eu não queria fazer isso. Na verdade, eu até queria, mas tudo bem e tal. Você começa a falar para Deus, né? Os seus pontos de melhoria, vamos usar isso. Por que isso é importante, irmãos? Porque você vai se autopoliciar. A pior coisa que tem é uma pessoa que fala palavrão e nem sabe. Um exemplo. Aí você fala assim, fulano, você falou palavrão. Eu? Não, você está maluco. Não, não falei não. Falou assim, falou. E ó, foi pesado, hein? A pessoa já não lembra mais, ela já normatizou ali o pecado, e aí vai embora. Eu estou só citando exemplos aqui para a gente entender. A questão da gente apresentar a Deus e falar assim, poxa Deus, eu perdi a paciência nesse momento, eu pequei diante do Senhor, me perdoa e me ajuda a melhorar. Porque você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, ele vai te lembrar, falando assim, ó, presta atenção, você deu mole de novo, ó. Você falou para mim há 10 minutos atrás, ó, já perdeu de novo. Então, é interessante você reconhecer, se autoconhecer. E esse momento de depressão, de ansiedade,
é uma grande oportunidade de você conhecer as suas limitações. Como eu disse, né? Nós não somos super-heróis. E muitas das vezes, essa sobrecarga emocional nas nossas vidas é porque nós acumulamos problemas, muitas das vezes, de outras pessoas. Sabe, do seu filho, do seu neto, do seu genro, do seu cunhado. Não sei se você acumula esses problemas todos. Aí você traz para dentro de você e você começa a adoecer e essas pessoas estão bem. Essas pessoas estão alegres, viajando e você está doente, morrendo. Mas como a gente lida com uma situação como essa, de depressão? Como é que a gente lida com isso? Quem já estudou sobre isso, diga amém. Bacana. Vamos lá. Vamos estudar como a gente lida com essa situação de depressão no cenário humano. Primeira coisa é reconhecer que você está doente. Você está passando por ansiedade ou depressão. E olha que ele diz isso, né? Por que está abatida, ó minha alma? Então ele está falando para a alma dele. Parece loucura, né? Ele está falando para a alma dele. Por que está abatida, ó minha alma? Ou seja, ele percebe que algo não está bem. Ele percebe que ele não está bem. Ele percebe que a alma dele já está mostrando sinais de alguma coisa errada. Primeiro ponto. A cura começa, irmãos, quando nós temos a consciência do que nós estamos passando, do que nós estamos enfrentando. Amém? Primeira coisa é isso. Não negue o que você está passando. Tem pessoas, por exemplo, né, que tem problema de pressão, e problema de pressão é sério, né, se você não tomar o remédio direitinho. Mas ela esquece de tomar o remédio. O que ela vai acontecer? Vai dar problema na pressão. Daqui a pouco ela infarta, aí fala assim, poxa, porque eu esqueci de tomar o remédio. Não é verdade? Irmãos, não negue isso, pelo contrário. Se você tem que tomar o remédio, tome o remédio, não esqueça. Então a cura começa quando há consciência. Muita gente não melhora porque vive negando o que está vivendo, o que está sentindo, melhor dizendo. No âmbito espiritual, essa parte é mais interessante. Ele diz para ele mesmo, para sua alma, espera em Deus. É legal isso? Espera em Deus. Já viu aquela pessoa inquieta? Quer ver uma pessoa ansiosa? Observa ela sentada. Aí ela vai ficar assim, ó. O pé parece que está vivo, parece que é um ser, né, aleatório. Fica assim, ó. Aí tu está conversando com a pessoa e o pé está vivo. Ou então a mão, aí a pessoa está. Parece Parkinson, né? Aí ela tem uma treme. Isso é uma pessoa já demonstrando sinais de ansiedade. Isso é um problema. Você já tem que começar a se autoanalisar. Aí ele continua, espera em Deus. Mesmo abatido, ele não desiste. Ele fala com a própria alma, ele se posiciona. E olha, eu estava aqui analisando, né? E pensando sobre isso. Sentir essa dor emocional, irmãos, não é pecado. Não é pecado você sentir isso. O pecado é você viver nisso. É você normatizar isso na sua vida. Então, entenda bem. O texto nos mostra que a depressão não é sinal de ausência de Deus. A depressão não é uma condição real, é uma condição humana. É uma condição que pode atingir pessoas que amam a Deus e precisa ser tratada com seriedade. Agora, uma coisa que eu queria te falar, né, sobre como a gente tratar isso na nossa vida. Esse salmo nos ensina duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, não podemos ignorar o cuidado humano, ou seja, descanso é fundamental. Segundo ponto, pertencer a um grupo de pessoas. Você não tem que viver isolado. A pessoa, quando se isola, já é um sinal ruim por isso. Fazer um acompanhamento é fundamental, porque às vezes você não enxerga, mas a outra pessoa vai enxergar você e perceber. Fala, olha, tem alguma coisa dando sinais. E buscar ajuda profissional quando necessário. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já passei por isso.
Já passei por depressão e por ansiedade. E nem era pastor. Tu imagina agora como pastor? Vou morrer. Luta. Fazer o quê? 42 anos. Estou no auge da estatística. Nem te falo como as minhas últimas semanas foram atormentadoras. Muita pressão, muita correria, muitos desafios. Muita coisa aí de acordo com o novo tempo da nossa igreja, os projetos sociais que estão acontecendo, a correria que foi, olha, para acontecer, para dar tudo certo. Então, estou falando para você, não foi porque alguém leu a Bíblia ou porque buscou na internet. Foi alguém que fez consultas com um psiquiatra, alguém que tomou remédios de tarja preta. Se você nunca tomou, eu já tomei. Olha que bacana. Alguém que já fez terapia. Você sabe o que é isso? Eu já fiz terapia. Passei por todo esse processo de depressão e de ansiedade. Já vivi dopado alguns dias durante o período de tratamento. Mas eu digo para você, eu passei por isso. Eu não vivi nisso. E não vivo até hoje. Eu passei. Eu me tratei. Agora, uma coisa que eu vivo até hoje, e que eu encontrei na depressão, um grande refúgio. Sabe o que foi? A oração. Queridos, nas madrugadas, quando eu acordava com crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ah, que loucura! Estou rindo aqui, mas olha, você não faz a ideia do tormento que é. Como eu orava nas madrugadas pedindo a Deus, Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu socorro bem presente, vem agora, Senhor, vem agora para me ajudar. Quantas vezes eu busquei a presença de Deus na madrugada, enquanto Dani e Amanda estavam dormindo, e eu sozinho na sala sofrendo, madrugadas, horas, dias, constantemente. Mas em Deus eu fui renovando a minha esperança. Eu abri a Bíblia, eu lia a Bíblia, irmãos, nessas horas. Olha, era uma terapia. Tanto que algumas pessoas que apresentam quadro de depressão e conversam sobre isso, eu falo, cara, ora, leia a Bíblia, escute louvores, cante louvores. Faça isso porque comigo funcionou. Comigo funcionou. Então com você não vai ser diferente. Você vai sair dessa. Faça a terapia, faça o tratamento humano, faça sim. Não negligencie. Eu não vou dizer para você, 100% fica só em Deus. Não vou te dizer isso. Pelo contrário, talvez você precise de uma ajuda profissional, de um medicamento para te ajudar a controlar as suas emoções. Irmãos, isso faz parte. Deus dá capacidade aos homens para isso. Senão ele matava todos os médicos. Estava ótimo. Mas uma coisa é certa, Jesus é o médico dos médicos. Ele tem poder para te curar? Tem. E ele pode te curar instantaneamente, ou ele pode te colocar num caminho de tratamento. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito. Por isso que eu fico atento pensando em Deus. Senhor, a porta que o Senhor abrir, eu vou. A porta que o Senhor direcionar, eu vou. E olha, Deus direcionou portas maravilhosas na minha vida. No versículo 5 está escrito: por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo não foi escrito por alguém fraco, incapaz, não, irmãos. Ele foi escrito por alguém que estava cansado e sobrecarregado. Eu não sei se você está cansado, eu não sei se a pressão do dia a dia, ela aflige você. Se você estiver numa faixa etária de 50 anos até os 30, de 30 a 50 anos, talvez você enfrente um cenário como esse de ansiedade. Mas olha que interessante, você já percebeu que existem casos de crianças de 9 anos, 8 anos, com síndrome de pânico? Crianças de 10 anos, não chegaram nem à adolescência, enfrentando terror noturno. Não sei se você já conhece isso.
Irmãos, são situações que evoluem, seja para os mais novos ou para os mais velhos, vão pegar a todos nós. Em algum momento, talvez, não estou jogando praga para você não, garanto para você, mas em algum momento você pode ser acometido por esse mal. Mas se isso acontecer, Deus queira que não aconteça, mas se isso acontecer, lembre-se que Deus é o seu refúgio, e Ele vai estar com você em todos os momentos. Esse salmo não foi escrito por alguém fraco, como eu estava dizendo, mas ele foi escrito por alguém cansado, que decidiu não desistir de Deus, que decidiu, mesmo em meio à dor, continuar acreditando em Deus. Versículo 5, nós acabamos de ler isso. Então a fé, irmãos, não é ausência de dor, é decisão no meio da dor. Amém? Então, se você está passando por uma luta, não é falta de fé, irmãos. A fé vai te fazer permanecer e não se isolar, não se afastar. A fé vai te fazer permanecer confiando em Deus e acreditando que o seu socorro é o Senhor. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, é o que o salmista está dizendo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Então, muitas das vezes, a pessoa, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela deixa de render a produtividade, e ela se isola, ela se afasta, ela entra nesse estágio de depressão, e ela perde o interesse, muitas das vezes, para o ambiente corporativo. Talvez algumas pessoas dentro da própria casa e família não entendam a depressão, o isolamento, essa dor que acontece na vida da pessoa. Mas eu digo para você, Deus, Ele entende, Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para te ajudar. Deus vai te ajudar nesse processo, amém? Deus vai te ajudar. Ele não vai abandonar porque você não perde valor por estar doente. Pelo contrário, se você está doente, e nós vimos isso em Jesus Cristo, Ele curando os enfermos, libertando os cativos. Esse é Jesus. Jesus não olhava para o rico, saudável, para aquele atleta e falava assim, nossa, vocês são o meu público-alvo. Ele não fazia isso, pelo contrário. Ele olhava para aqueles que estavam fracos, doentes, rejeitados, muitas das vezes por aqueles que estavam bons. Então, quando você se sentir rejeitado pelas pessoas, lembre-se que você é amado por Deus. Lembre-se disso. O que as outras pessoas pensam não reflete o caráter de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida. Talvez pessoas hoje estão emocionalmente esgotadas. Talvez as pessoas tenham perdido o ânimo. Talvez as pessoas estão lutando com pensamentos negativos, sentem um peso constante na sua própria vida. Não conseguem nem explicar o que estão sentindo. E é o que o salmista fala, né? Por que estou assim? Por que está assim, ó minha alma? A palavra de Deus, ela não condena você por estar sentindo algo assim. Pelo contrário. Ela te convida a encontrar um refúgio. Em Isaías 40, no versículo 31, e eu amo demais esse versículo, que mostra justamente o que eu estou dizendo. Que Deus não quer condenar você, porque você está cansado, fraco, sobrecarregado. E Isaías 40, no versículo 31, a gente vê que Deus não se afasta de quem está abatido, mas Ele diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Olha que bênção. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Então hoje, tira o seu foco do seu problema, da sua enfermidade, da sua depressão, da sua tristeza e renove-se em Deus. Fala, Senhor, me mostre esse renovo, me direciona, me dá essa força, me dá, Senhor, essa coragem, me dá essa ousadia. Hoje não é dia de fingir força, hoje é dia de trazer a alma para Deus. Parece que ela está longe, né? Hoje é dia de apresentar a nossa alma para Deus. Nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos.
Se você tem algum sentimento no seu coração, ou se em algum momento se identificou com essa situação, esse quadro, conhece alguém que está passando por isso, eu quero orar pela sua vida. Quero orar e eu creio que Deus está ouvindo e vendo a sua aflição. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada ouvinte nesta noite, aqueles que estão presentes aqui, outros que estão acompanhando a gente pela transmissão ao vivo, talvez outros que chegarão amanhã, Deus, em outros dias. Como o Senhor é um Deus onipresente, está em todos os lugares, ampara, Senhor, esta vida, esta pessoa. Cuida, Senhor, deste coração. Pai, em nome de Jesus, traz descanso para esta mente cansada. Traz alívio, Senhor, emocional, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda a opressão sobre cada vida, sobre cada família. Renova, Senhor, a esperança, a convicção. Renova, Senhor, as forças de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga consolo, traga perdão para o seu coração, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir na nossa vida, Pai. Pai, eu declaro paz sobre uma mente inquieta. Senhor, eu declaro leveza de coração para aquele que está pesado, Senhor, aquele que está carregando um grande fardo. Restaura, Senhor, a alma que está abatida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Cuida, Senhor, de cada um de nós, que possamos nos alimentar como Jeremias declarou, através da Tua palavra, que possamos alimentar a nossa fé, ó Deus, pois é a Tua palavra que nos dá esperança, que nos dá fé, que nos dá ousadia. Então, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui nessa noite, Deus, já com essa certeza no nosso coração: o Senhor é o nosso refúgio, e esse socorro bem presente, Deus, e a Tua palavra, Senhor, é o alimento para a nossa alma, que vai nos tirar, que vai nos resgatar, ó Deus, que vai nos livrar deste cenário e situação, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada um de nós, e que possamos sair daqui, ó Deus, com algo muito maior e mais poderoso do que o que nós estamos passando hoje. É a certeza de que Deus é o nosso refúgio. Até nos dias mais escuros, mais ruins, o Senhor estará conosco nesta caminhada. Cuida, Senhor, de cada um de nós, em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite. Amém.